que vocês tenham gostado da aula passada e nesta aula continuaremos corrigindo e revisando as atividades da nossa querida apostila, que foi justamente pensada e produzida para continuarmos com esse estudo caseiro, né, em casa. E remember, nunca devemos parar de estudar. Então, let's go para a nossa aula, ok? Na aula passada, nós estávamos falando sobre a compreensão geral específica, a leitura rápida, o skimming e o scanning, ok? Então, hoje, vamos continuar trabalhando em cima de textos, certo? Ou, mais precisamente, técnicas textuais, para fazer a nossa leitura. Então, indo agora para a nossa terceira questão, temos um texto sobre Edimburgo, ok? E vamos fazer a compreensão desse texto. Lembrando a vocês, sempre que formos ler um texto novo, um texto que a gente não conhece, vamos procurar sempre por palavras cognatas, palavras que a gente sabe que é parecido com o inglês, mas lembrando, não confundam, tem a tradução, a mesma tradução da língua inglesa. Escreve parecido e tem a mesma tradução, ok? Então, vamos dar uma olhadinha também no layout, né? Ver as imagens, ver a ilustração do nosso texto, ok? E sempre procurar por palavras que eu já conheço e palavras, certo? Cognatas. Vamos dar uma olhadinha agora na nossa atividade 3. Leia o texto sobre Edinburgh, certo? Ou Edimburgo, que é a capital da Escócia, e marque V para verdadeiro e F para falso. Então vamos fazer a nossa leitura, como de costume, tá? E depois marcar verdadeiro ou falso. Então, a dica que eu dou a vocês é justamente essa. Procurar por tudo que eu disse a vocês, aquelas dicas, e com isso vocês vão conseguir, certo? Fazer a leitura desse texto. Temos aqui, ó, mais layout, né? Fotos ilustrativas sobre o que está acontecendo no texto. Então, por essas fotos também eu saberei do que se trata o texto, do que o texto ele quer passar para mim, ok? E o que vamos fazer agora, certo? É a compreensão de texto. As pessoas visitam mais Londres do que Edinburgh. Então, você vai olhar no texto onde está falando sobre Londres e Edimburgo, tá? Então, o que é que você vai fazer aí? Prestem atenção, certo? Não vamos procurar apenas Londres e Edimburgo no texto. Temos que olhar o contexto, certo? Então, sempre atentem para isso, ok? Então, vamos lá. As pessoas visitam mais Londres do que Edimburgo. Então, vou voltar lá no meu texto, procurar essas informações e vamos descobrir que é verdade, certo? Como vocês sabem, Londres é uma cidade muito mais populosa, conhecida e famosa do que Edimburgo, na Escócia, ok? Segunda pergunta. O castelo de Edimburgo fica em uma colina. Então, muitas vezes a gente pode achar isso aí, ou nas ilustrações do texto, certo? Ou procurar por palavras que se referem à colina, à montanha, e vamos ver que sim, it's true, é verdadeiro. Próximo. A rainha fica no castelo de Edimburgo quando está na cidade. Será que é verdade? Vamos dar uma olhada? Falso. Então vamos procurar por palavras como castelo, como rainha, certo? Se você não lembrar, já sabe a dica. Olhe no dicionário, ok? E por último temos o Festival de Edimburgo, acontece no verão. Será mesmo? Então é só você lembrar daquelas palavrinhas, né, que a gente aprende lá no 6º ano, ou até muito antes, né, sobre estações do ano, ok? E podemos ver que é verdadeiro. É só procurar no texto por palavras que tem a ver com verão e festival. Lembrando, procurem as palavras, mas olhem o contexto. Vamos olhar a frase por completo. Right? Ok? Partindo para a próxima alternativa, Judy foi passear uma semana em Londres e mandou um e-mail para a amiga Jane, contando como estava sendo tudo por lá. Então, preste atenção. O que é que nós vamos fazer na questão? Sublinhe as partes do texto que falam sobre as coisas que ela fez e que ainda pretende fazer por lá. Então, vamos falar
sobre o passado e sobre o futuro. Past and future. Então, você que já estudou, certo? Sobre o passado, certo? E o futuro, você que está aí no 7º ano, então você vai tirar de letra isso daí. Let's go para o texto. Dear Jay. Então, pelo layout, a gente já sabe, né? E como já foi dito na atividade, nós sabemos que se trata de uma carta, né? Um endereçamento de uma amiga para outra. Ela já começa ali chamando a Jane de querida. Dear Jane, I'm writing to you from London. Okay? Estou escrevendo de Londres. Então sempre vamos procurar por palavras que a gente já conhece, né? Muitas dessas palavras tem nos outros textos dessa nossa apostila, dessa atividade, okay? De língua inglesa. E vamos agora procurar por frases que ela esteja no presente, no passado ou no futuro. Mas focando sempre, como foi pedido na questão, passado e futuro. Ações que aconteceram no passado ou que irão acontecer no futuro. Certo? Coisas que ela pretende fazer. Let's go? Vamos lá. No primeiro, temos aqui I went to the zoo. Eu fui para o zoológico. Andando mais um pouco, I went to a concert. Então, ela está narrando o que ela fez. Então, eu fui para um concerto, mas não confunda, não é concerto de carro. Ela foi para um concerto musical. Andando mais um pouco, temos aí and to the museum, né? Então, ela foi para um museu, tá? Sobre filmes e coisas do gênero, tá? Andando mais um pouco, podemos achar aqui, ó, I went to the London Museum. Então, estamos trabalhando aqui muito, né, com o passado. Então, ela sempre está se referindo a lugares que ela foi. Ela foi também para o Museu de Londres, que é muito conhecido, ok? Próximo, I went to the theater. Então, ela foi para o teatro, ok? Passado também, past. E agora a gente já vai falar, certo? O futuro. Então, coisa que ela está pretendendo fazer. Estamos usando aqui o finalzinho ing. Então, estamos utilizando o presente contínuo, né, para falar sobre coisas que ela pretende ou que irão acontecer no futuro. Então, I'm going to a great Italian restaurant. Então, hoje à noite, tonight, ela irá para um restaurante italiano. Então, a dica desse texto é sempre procurar pelos lugares, né? Então, se ela está falando de um lugar, então provavelmente ela irá para esse lugar ou ela foi. Ok? I'm going to the Science Museum. Então, estou indo ou irei para o Museu de Ciências. Outro lugar, né? E como podemos ver aqui, I'm traveling home on Saturday. Certo? Ou Saturday. Então, ela está indo para casa no sábado. Tá? Outro lugar também. E sempre atentando, ok, ao tempo verbal. No caso aqui, nós tivemos passado, contínuo, certo? E aqui o caso também, certo, do verbo to be com presente contínuo, só que falando sobre pretensões, lugares que ela está pensando em ir, right? Então, gente, como eu disse a vocês, sempre, certo, pesquisem, sempre utilizem o dicionário, não larguem esses pessoais, certo? Ou esse pessoal. Por quê? É assim que você vai construir o seu vocabulário, certo? De língua inglesa. É assim que você vai fazer a sua atividade, ok? E não tem problema nenhum em você estar fazendo essa pesquisa, ok? Então, eu espero que vocês tenham feito uma boa correção do seu material, certo? Lembrando que eu sou o professor Caio e eu vejo vocês na próxima aula. See you soon and bye bye.